graça, paz e alegria. A porção de hoje, recomendada para a leitura da Bíblia em um ano no plano sequencial, é Ageu, capítulos 1 e 2. A origem do nome Ageu, pelo que eu pude verificar, ela é o hebraico e significaria algo como alegre, festivo, contente, nascido em dia de festa. Foi um profeta pós-exílico, ou seja, ele aparece na narrativa da Bíblia no período após o retorno dos exilados da Babilônia. E a autoria do seu livro não é questionada, sendo um texto reconhecido sim por muitos estudiosos como de Ageu mesmo. Quando muito se diz que alguém pode ter achado alguns dos seus textos e deu a estruturação final para o texto do livro que nós temos na Bíblia, como por exemplo no caso da parte introdutória de Daniel, que alguém fez essa parte introdutória e depois juntou os textos que estavam a partir do capítulo 7 que teriam sido escritos pelo próprio Daniel, ou quando muito também registrando as falas do profeta, algo parecido com o que acontece entre Baruque e Jeremias. No trabalho do profeta Ageu, nós vemos a realidade de que ele fala muito a respeito da questão do templo. E então nós conseguimos sim, claro, de forma muito tranquila, situá-lo nos mesmos dias de Esdras e Neemias, por exemplo, e atuando em conjunto com o profeta Zacarias. Os dois profetas, Ageu e Zacarias, eles aparecem até mesmo antes de Esdras, no livro de Esdras. Esdras só aparece a partir do capítulo 7, e Zacarias e Ageu aparecem já antes do capítulo 7, porque eles atuaram até mesmo antes do tempo de Esdras e do tempo de Neemias. Inclusive se acredita que Esdras veio um pouco antes e Neemias ainda um pouco depois, atuando sim juntos em algum momento, mas Esdras vindo primeiro. Nós não encontramos facilmente outra referência de quem foi o profeta Ageu, além do que é realmente revelado no seu livro. E as únicas menções que nós encontramos na Bíblia a respeito de Ageu, além do livro de Ageu, ocorrem em Esdras, no capítulo 5, versículo 1, e Esdras, capítulo 6, versículo 14. Ele é citado ali junto com o profeta Zacarias. Então, ambos profetizaram sim em nome do Deus de Israel aos judeus que estavam em Judá e principalmente na cidade de Jerusalém, depois do exílio babilônico. O livro de Ageu ele é considerado um livro pequeno, afinal de contas possui apenas 2 capítulos e apresenta 4 profecias no todo do livro. Mas isso não quer dizer que ele possua uma mensagem que não seja muito profunda. Na verdade, o livro apresenta sim 2 temas bem definidos. Um eu já falei, que é a questão do templo, da reconstrução e essa coisa toda. E o segundo tema é a vitória da casa de Davi. O profeta está preocupado em incentivar o povo para reconstruir o templo. Desde o retorno, essa edificação da cidade, dos muros, o muro ainda por terminar, também não tinha terminado, ela até seguiu por algum tempo, mas as casas estavam sendo colocadas em ordem e tudo mais, mas por anos a reconstrução do templo seguiu parada. Eles adoravam no mesmo lugar, já tinham feito, já tinham colocado as bases, a questão do altar, já tinha a fundação e essa coisa toda, já estavam sim encaminhando a reconstrução. Mas o templo permanecia ainda em ruínas. É claro que havia sim, no meio do povo, uma esperança que essa reconstrução do templo traria grandes bênçãos para Israel nesse período de depois do exílio, tanto do ponto de vista espiritual como também do ponto de vista político, pois apesar da nação já estar em casa, ela ainda seguia servindo a outra nação, e foi assim durante muito tempo, apenas desde a volta do exílio até o comando de Roma, houve apenas um pequeno período em que Israel teve certa autonomia realmente. No mais, sempre tinha outra nação comandando a nação de Israel. Uma característica bem marcante do livro de Ageu é a organização do conteúdo em 4 mensagens, as 4 profecias. Isso significa que
nós conseguimos ver claramente onde começa cada uma das profecias do livro de Ageu. Ele é tão organizado, tão metódico, que nos permite ver claramente quando começa cada profecia, pois cada uma delas começa com a expressão "veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu". Nós vemos isso no capítulo 1, versículo 1, e no capítulo 2, versículos 1, 10 e 20. Essas mensagens metódicas de Ageu sempre mostram um convite ao arrependimento diante da realidade da retenção das bênçãos de Deus. Fica claro no texto de Ageu que o povo precisa se arrepender e buscar a vontade do Senhor para receber sim as promessas e bênçãos que vinham da parte do Senhor. Ageu tinha as qualidades de um bom pastor. Ele era encorajador, sua palavra estava assim em sintonia com o coração do povo e ao mesmo tempo, claro, e principalmente com a mente de Deus. Ele foi um mensageiro do Senhor, levando ao grupo desanimado que tinha voltado do exílio a segurança da presença de Deus. Ele era capaz de se fazer entender pelo povo. Por isso, então, ele estava sim em sintonia com o povo. Mas, principalmente, ele anunciava aquilo que era revelado pelo Senhor. O ministério de Ageu cobriu um período de pouco mais de 4 meses, durante o reinado do rei Dario, que governou a Pérsia aproximadamente entre 522 e 486 a.C., o que localiza então Ageu no período realmente depois do exílio, aproximadamente no ano 520 a.C. A volta aconteceu por volta de 536 a.C. E aí então já houve todo o desejo de reconstrução, que começou pelos muros e não terminou, mas começou. A definição do limite da cidade mais uma vez, questão da segurança e tudo mais. O templo deveria ter o mesmo destino de reconstrução, mas essa obra acabou demorando um bocadinho mais. Ageu fala sobre a necessidade de reconstruir o templo do Senhor. Eles haviam começado bem. Começaram reconstruindo o altar, já estavam oferecendo sacrifícios, estabelecendo sim o fundamento para a casa do Senhor, já no ano seguinte da volta do exílio, acredita-se. Mas a reconstrução havia cessado, porque houve aquele questionamento por parte dos vizinhos, que conseguiram inclusive com uma ordem do rei para impedir a reconstrução, para que aquela construção parasse mais uma vez. Mas em seu ministério, Ageu, contando também com o apoio de Zacarias, fez com que o povo se reanimasse e completasse a tarefa de reconstrução do templo. Depois vem Neemias e encaminha a questão do muro, e as coisas todas estão se acertando a partir desse momento. O livro do profeta Ageu nos ensina como nós, que somos servos de Deus, devemos estar comprometidos com a obra do Senhor. Esse deve ser o ponto de partida, o início de tudo. Não há problema em cuidar dos seus afazeres pessoais e familiares, não tem nenhuma questão que impeça isso, mas nós não podemos parar de fazer as coisas que o Senhor ordena e dedicar o principal ao Senhor e ficar esperando apenas que as bênçãos sejam colocadas diante de nós apenas pelo que é nosso, aquilo que nós fazemos do nosso dia a dia. Nós temos que dedicar tempo ao Senhor. Essa sim deve ser a nossa prioridade. O livro de Ageu ainda nos mostra 3 problemas que podem atingir qualquer pessoa em qualquer tempo. O primeiro problema seria o desinteresse. Capítulo 1, versículos de 1 a 15. Para despertar o povo dessa atitude de indiferença, de desinteresse, Deus fala 2 vezes ao povo. Primeiro, eles precisam perceber que são infrutíferos. Capítulo 1, versículos 5 e 6. Porque eles tinham abandonado a obra da casa de Deus. Eles não tinham frutos diante dos seus trabalhos, porque tinham deixado o principal, que era a busca pela vontade do Senhor. E eles estavam também mais preocupados com as coisas da própria casa. Versículos 7 a 9 do capítulo 1. Após então ver esse problema, o povo então precisa entender que Deus irá sim aceitar o que eles fazem,
a fim de que Deus seja glorificado. Isso, claro, se eles entregarem a Ele, ao Senhor, o que eles possuem. Versículo 8 do capítulo 1. Era necessário ter Deus como prioridade para então ter realmente aquilo que o Senhor tinha para dar ao povo. Desinteresse é o primeiro ponto. O segundo problema é o desestímulo. Capítulo 2, versículos de 1 a 9. Ageu leva a mensagem ao povo destinada a tratar decisivamente desse desestímulo do povo em realizar a obra do Senhor, que acabava impedindo as bênçãos. A solução passa por um problema urgente e também em observar algo para o futuro. O que precisava de uma solução urgente era que o povo precisava se esforçar e começar logo o trabalho. Capítulo 2, versículo 4. E a longo prazo, a obra realizada permitiria sim a bênção do Senhor. E chegaria o dia em que Deus encheria a casa com a sua glória e que ela seria ainda maior que a glória do Templo de Salomão. Capítulo 2, versículo 9. Desinteresse, desestímulo, e aí nós vemos o terceiro problema, a insatisfação. Capítulo 2, versículos de 10 a 23. Agora que o povo já estava trabalhando, tinha retomado a busca pelas coisas do Senhor como prioridade, eles esperavam logo uma inversão imediata de todos os seus anos de inatividade. Querem receber a bênção logo, já agora estão fazendo tudo certo, agora querem receber a bênção logo. Mas aí o profeta vai procurar os sacerdotes, no capítulo 2, versículos 12 e 13, com aquela pergunta a respeito das coisas limpas e das coisas imundas, e a influência dessas entre uma e outra. A resposta dos sacerdotes deixa claro que a imundície é infecciosa, pode contaminar, pode se alastrar. Enquanto a santidade não é assim. A santidade não se propaga a partir simplesmente de uma ação de um atingindo o outro. Cada um tem que buscar a santificação diante da presença do Senhor, fazendo as coisas de acordo com a vontade do Senhor. Então a aplicação mostra-se clara, mostra-se óbvia. Não espere que o trabalho de meses, de alguns meses, desfaça completamente a negligência de 16 anos, pelo menos. Não espere uma solução rápida. O Senhor vai agir. O Senhor já está agindo. Mas não espere uma inversão completa de uma hora para outra, simplesmente. É processo, é caminhada. E o Senhor vai agindo durante esse período. Mesmo assim, o que o Senhor fala ao povo parece ser uma surpresa diante desse quadro em que o Senhor deixa claro que não espera uma mudança simplesmente de uma hora para outra. O Senhor diz no versículo 19 do capítulo 2, o seguinte: mas desde este dia eu vos abençoarei. O povo precisava entender que as bênçãos de Deus não eram para ser ganhas como pagamento por fazerem a coisa certa deste momento em diante. Não podemos pensar dessa forma. Estamos fazendo certo, então já tem que acontecer tudo em ordem de qualquer jeito. O Senhor cuida de nós mesmo que as coisas não estejam em ordem. Nós lembramos de José quando estava no Egito. Mesmo com todos os problemas que ele passou, o texto diz que o Senhor era com ele. As bênçãos do Senhor são dádivas graciosas de um Deus doador. Nós não podemos achar que vamos receber como pagamento por fazermos as coisas certas. Deus escolheu Zorobabel para ser um anel de selar, diz o capítulo 2, versículo 23. Isto quer dizer o quê? Que era para ele representar a natureza do servo, que seria cumprida, finalmente, no mais ilustre e importante filho de Zorobabel, que é Jesus. Note o nome de Zorobabel nas duas genealogias que nós temos no Novo Testamento, em Mateus capítulo 1 e Lucas capítulo 3, nas genealogias que falam de Jesus. Isso então deixa claro que quando Ageu fala a respeito de Zorobabel, ele ainda não tinha toda a história, ainda iria se desenrolar, ainda iria acontecer, mas o Senhor falava profeticamente através dele. Indica então que a bênção final realmente, aquela que o povo tanto queria e esperava que o Senhor derramasse sobre aqueles que agora estavam fazendo a vontade do Senhor, essa bênção final viria
em um momento posterior através de uma pessoa, e seria a maior delas. Seria o próprio Filho de Deus, o Cristo, Jesus, que nós reconhecemos ao longo, então, do Novo Testamento. Nós verificamos as coisas confirmando aquilo que os profetas diziam na pessoa de Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.